Gênesis 34, os irmãos acompanharão a leitura de todo este capítulo. Diz assim: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Haveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhe Amor: a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará a vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: achei eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã,
como se fosse prostituta. Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor, que a Tua palavra alimente a nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, por meio da Escritura, instrua a nossa vida, a fim de que saibamos o caminho por onde devemos andar. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor seja glorificado mais uma vez e a Tua igreja edificada para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis traz, irmãos, alguns capítulos que são até mesmo de difícil leitura, tamanha são as tragédias que acontecem na história do povo de Deus. Nós sabemos que aqui está sendo formada a nação de Israel. Jacó havia tomado 2 esposas e havia tido filhos não somente com as 2 esposas, mas também com as 2 servas das suas esposas. E assim então a nação que Deus vai salvar e constituir um povo de propriedade exclusiva está sendo formada. Mas algo que me chama bastante atenção na Escritura é que a Escritura que nos mostra esse povo santo de Deus não omite os pecados do seu povo. E é por isso que nós vemos tantas tragédias como essa que acontece nessa história lida no capítulo 34 do livro de Gênesis. Se você observar o contexto, você vai perceber que o capítulo anterior, o capítulo 33, relata o reencontro de Jacó e de Esaú. O que tinha acontecido? Se os irmãos lembrarem, Jacó havia, juntamente com a sua mãe, feito um plano para enganar a Isaac, para que Isaac pudesse abençoar a Jacó. A ideia de Isaac era abençoar o seu filho mais velho, Esaú, a despeito de ele mesmo saber que Deus havia dito que a bênção seria de Jacó. Mas ele tenta transgredir a ordem de Deus, ele tenta abençoar Esaú, a sua esposa sabe da história, então ela trama todo um plano para que Jacó seja abençoado. E é isso que você encontra lá nos capítulos anteriores, lá no capítulo de número 27. O plano de Rebeca foi bem sucedido, mesmo com todo o pecado envolvido, e Isaac abençoa Jacó. Isso faz com que Esaú fique irado, e Jacó então tem que deixar a sua terra. Ele vai se embora, onde ele vai então constituir a sua família. Se os irmãos se lembrarem então, por causa dessa confusão inicial lá na sua casa, Esaú odiava Jacó, ele queria tirar a vida de Jacó. Rebeca, no versículo 46, comenta com Isaac, veja lá no versículo 46 do capítulo 27: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Ela tinha uma preocupação grande se Jacó iria tomar por esposa mulheres de fora do seu povo. Mas ele toma como esposa as suas parentes lá, das filhas de Labão. Então volte lá para o texto do capítulo de número 33. Você vai ver que aqui no capítulo 33, Moisés termina o capítulo dizendo que Jacó havia voltado, se reconciliado com Esaú, e depois disso, ele então erige um altar ao Deus de Israel. Ele havia então chegado a Siquém, na terra de Canaã, comprado um campo de Amor, pai de Siquém. Veja, é isso que tem do versículo 18 até o versículo 20, só para você entender o contexto, perceba aí. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. A ação de Jacó aqui é parecida com a ação de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que daria
aquela terra como possessão a Abrão. Mas quando a sua esposa morreu, quiseram dar um pedaço daquela terra, presentear Abrão, e ele não aceitou o presente. Ele comprou uma terra que ele sabia que Deus já havia prometido a ele. Jacó está fazendo a mesma coisa. As promessas de Deus foram as mesmas. Mesmo sabendo que havia a promessa de Deus, ele faz questão de pagar aquela terra. Ele não quer receber nada daqueles povos que ali estão. E Jacó então havia testemunhado a fidelidade do Senhor, porque tudo que Deus tinha prometido a Jacó, quando ele lá atrás fez um voto ao Senhor, havia se cumprido. Deus o abençoou, ele constituiu família, ele agora voltou para casa com os seus bens, tudo isso havia se cumprido. Deus havia mudado ainda o seu nome de enganador, de Jacó, para Israel. E isso deveria apontar para a atitude de Jacó, ou de Israel, que ele deveria ter daqui para frente. Uma atitude de confiança no Senhor. Afinal de contas, o Senhor estava sendo com ele. O Senhor estava cumprindo promessa após promessa, e ele podia verificar tudo isso. Porém, o capítulo que nós lemos mostra que Jacó não está honrando a Deus como ele deveria honrar. O texto começa fazendo menção da única filha de Jacó, que é relatada lá quando Moisés descreve os filhos de Jacó que vão nascendo. Diná. A história do capítulo 34 então é a história da filha de Jacó. Jacó teve Diná com Lia. E se você lembrar da história, Lia era a esposa que Jacó desprezava. Ele amava Raquel e por conta disso ele desprezava a Lia, ainda que Lia fosse a sua esposa legítima, ainda que Lia fosse a esposa que Deus deu a ele. E a prova cabal disso é que por meio de Lia é quem vem o Redentor, Jesus Cristo. É de Judá, filho de Lia, e não dos filhos de Raquel, que vem a salvação. Diná é filho também de Lia. Ela saiu para ver as filhas da terra, diz o texto, e o episódio que se segue é bastante triste e bastante vergonhoso, porque ela é violentada exatamente por Siquém, filho de Amor. E os desdobramentos dessa história por parte de Jacó e da sua família, eles não são menos complicados e menos vergonhosos. O que você tem aqui nesse capítulo é uma sucessão de erros de pessoas que fazem parte do povo de Deus. Veja o que você percebe aqui nesse texto. Primeiro erro que você percebe nesse texto é Diná agindo de forma bastante imprudente. Por que ela está sendo imprudente? Veja o texto, verso 34, ou capítulo 34. Ora, Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. O texto começa dizendo que ela saiu para ver as filhas da terra. E por que eu estou dizendo que ela foi imprudente aqui? Porque não era comum uma moça sair sozinha do acampamento para ir até a cidade. Isso não era algo comum, não era algo a ser feito, mas ela está fazendo exatamente isso. Ela está indo à cidade. E o que ela está indo fazer lá? O texto diz que ela foi à cidade para ver as filhas da terra. A ideia aqui ela queria observar, entender como eram as filhas daquela terra. Parece que havia no coração dela certa curiosidade por aquelas mulheres que havia naquela terra. Qual é o problema disso? O problema é que o comportamento das filhas dessa terra, das cananitas, já havia sido motivo de repulsa por parte de Abrão, por parte de Isaque e por parte de Rebeca. A fama das mulheres ali não era boa. O que havia acontecido? Quando Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque,
ele foi bem claro: não deixe tomar uma das mulheres que vão fazer o meu filho voltar à idolatria, uma cananita. O texto que eu li aqui mostra que Rebeca ficou bastante preocupada quando Jacó se foi, com medo dele casar com uma cananita. E Diná agora quer observar as cananitas. Ela quer ver as mulheres daquela terra. E essa curiosidade faz com que ela seja exposta a uma tragédia. Ela está sozinha, e o fato dela estar sozinha por conta da sua curiosidade dá ensejo a Siquém tomá-la e violentá-la. E com isso eu não estou dizendo que ela foi a culpada pela violência de Siquém. Siquém foi o grande culpado. Se há um problema na história aqui com Diná, foi simplesmente a sua imprudência. É como se você soubesse que há lugares perigosos e se expusesse a perigos, fosse até lá. Se acontecer algo com você, a culpa é de quem fez com você, de fato. Mas não podemos nos omitir ou fechar os nossos olhos para o fato de que ela está de fato se expondo a um perigo, quando não era costume as moças saírem sozinhos. E então Siquém a violenta. E algo que é bastante irônico aqui nesse texto é que depois de um estupro, o texto diz que ele se apaixona por ela. E agora vai mandar um pedido de casamento, vai pedir ao seu pai que a consiga como esposa. Então o primeiro erro aqui no texto é Diná agindo de forma imprudente, se expondo desnecessariamente. E a imprudência, meus irmãos, tem feito com que muitos de nós nos envolvamos em histórias muito tristes. Muitas das tragédias que acontecem, até mesmo nas famílias, elas ocorrem por não darmos a devida atenção àquilo que nos cerca, por agirmos muitas vezes por impulso, por curiosidade. Quantos jovens começam a se perder, mesmo sabendo de muitas informações, mesmo tendo sido educados pelos seus pais, mas por mera curiosidade começam a andar em caminhos tortuosos, que no fundo eles sabem que não são bons, mas a curiosidade os leva a se expor a perigos, a más companhias. Nós vemos imprudência o tempo todo. Você está no trânsito, você vê imprudência. Você vê relacionamentos que começam de forma imprudente, no calor da emoção, sem parar para considerar quem é essa pessoa com quem eu quero me relacionar. E talvez a curiosidade faça por muitas vezes com que sejamos imprudentes. É isso que você vê aqui no começo desse texto, mas o texto não termina aqui. O texto mostra que Jacó age também de forma errada. Ele é irresponsável e passivo em toda a história. Porque se Diná é a sua filha e ela sai de casa sozinha, por que o pai não está cuidando de tudo isso? Por que Jacó não providencia alguém para estar com a sua filha? Veja o que está acontecendo então aqui. É papel de Jacó, em primeiro lugar, instruir a sua filha a respeito dos perigos da terra. O texto se omite, ele não diz se Jacó fez ou não fez isso. O texto não diz que a imprudência de Diná foi por desconhecimento ou se foi por mera desobediência. Então nós não sabemos se Jacó instruiu ou não, mas era papel de fato instruí-la a respeito de tudo aquilo. Mas nós vemos a irresponsabilidade e a passividade de Jacó no decorrer do texto. Porque veja o que está acontecendo. As filhas são guardadas pelo pai. E a lei de Israel é bastante interessante. A mulher está sob a guarda do seu pai até que ela se case. E quando ela se casa, o marido assume a sua guarda. Ela é sempre protegida, ou pelo pai, ou pelo marido. E agora, Diná sai, é violentada. Jacó sabe o que acontece. Veja no versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado, calou-se, pois, até
que voltassem. Jacó sabe do que aconteceu, mas ele não dá importância ao ocorrido. Você quer comparar o que Jacó está fazendo aqui com um outro filho? Diná é filha de Lia, a esposa desprezada. Mas houve uma ocasião, na verdade vai haver uma ocasião mais à frente, em que o filho de Raquel vai ser vendido pelos irmãos, e a notícia vai chegar em casa com a mentira dos irmãos, dizendo: olha, o seu filho estava lá no campo, um bicho pegou e matou o seu filho. Vai lá no capítulo 37 e veja o que acontece lá nesse momento. Capítulo 37, versos 31 a 35. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco, lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Veja que diferença. Quando ele sabe da morte de José, o filho da mulher que ele amava, o filho querido, o filho a quem ele dá presentes, esse homem entra num desespero. Mas a sua filha, e a única que é citada aqui, parece que Jacó não teve outras filhas, é a única filha, ela é estuprada, ela é violentada, e o que esse homem faz? Ele está passivo, ele toma conhecimento, mas o texto não relata a tristeza dele, e pior, amor vem pedir Diná como esposa, e ele menciona que o seu filho estava enamorado dela, apaixonado por ela. Veja lá no texto, a partir do versículo 6: e saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhe Amor: a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha, peço-vos que lhes dei por esposa. Ele não fala nada, ele sabe exatamente o que ocorreu. Veja o verso 8. Não há menção de reação. Jacó simplesmente está passivo na história, a despeito da sua filha, da sua única filha, ter sido violentada. Os filhos dele entendem a gravidade da situação. Eu li o verso 7. Os filhos, os irmãos legítimos aqui, e por legítimo do mesmo pai e da mesma mãe, são estes os dois que estão aqui no texto. Eles estão irados com o que aconteceu com a sua irmã. Veja, o texto diz que eles se indignaram e se iraram, porque Siquém praticou um desatino. Foi uma vergonha, não se faz um negócio desse. Eles sabem, e Jacó não está dando atenção. Jacó não está ligando para o que está acontecendo. E você vê a passividade de Jacó, quando além de não dar atenção ao que aconteceu, ele permite um casamento interracial. Ele permite que a sua filha vá se casar lá com Siquém, mesmo sabendo que uma das preocupações do seu pai era exatamente esse tipo de casamento. Nós lemos lá no texto, Rebeca estava preocupada. Se Jacó tomar por esposa uma mulher desse povo. Mas Jacó permitiu o casamento. Por que ele permite? Veja só, versos 9 a 12: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, tomai as nossas, habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor,
habitai e negociai nela, e nela tendes possessão. E essa palavra é importante. Tenha possessão nessa terra. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Jacó, ele, diante de tamanha oferta, está cedendo, entregando a sua filha a um homem que a estuprou, a um homem que está dizendo: eu vou deixar você ter possessão nessa terra. Mas já havia uma outra pessoa, já havia dito que ele teria a posse daquela terra. Deus já havia prometido aquela terra, primeiro a Abraão, depois a Isaac e depois a Jacó. Aquela terra era dele, por promessa era dele, pela fé no Deus do pacto era dele. Não é assim que Hebreus vai descrever a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é a convicção de fatos que se não veem. Se Deus prometeu, Ele vai me dar, mas agora eles aparentemente estão oferecendo a possessão da terra de uma forma mais fácil. Deus não vai precisar tirar ninguém da terra, nós vamos ter possessão nessa terra. Eles prometem o que Deus já havia prometido, e um bom dote. E a mistura de linhagens é algo que não agradava ao Senhor de fato. O capítulo 6 deixa isso claro. Quando os filhos de Deus começaram a tomar por esposas as filhas dos homens, veio o juízo de Deus e o dilúvio, restando apenas Noé e a sua família. E agora de novo, aquele que está assumindo a representação do pacto de Deus com seu povo, Jacó, está pecando contra Deus, deixando de lado as leis do Senhor por aquilo que algumas pessoas estão ofertando a ele. Ele então é muito passivo ao fechar os olhos para as mentiras de Hamor e Siquém, porque veja, eles estão lá dizendo assim: me dê a sua filha para o meu filho casar, mas ela já estava lá, ela estava raptada. Veja o texto, se você não prestou atenção, lá no versículo 17, quando os irmãos entram na história para conversar, eles vão dizer: se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Ela estava lá, ela não foi estuprada, voltou para casa, não, ela ficou presa lá. E agora, ela presa lá, ela na casa dele, eles chegam lá e vão pedir em casamento. E Jacó está simplesmente fechando os olhos para todas essas coisas. Jacó age de forma irresponsável e de forma passiva. Veja a sucessão de erros. Diná é imprudente, Jacó é irresponsável, ele é passivo. E muitos de nós, pais, muitas vezes acabamos agindo dessa forma. Porque nós, os pais, fomos colocados na vida dos nossos filhos para instruí-los. Quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, nós prometemos que vamos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós prometemos que vamos servir nós mesmos de exemplo de vida e de piedade. E por vezes nós não ensinamos aos nossos filhos a lei do Senhor. Não nos assentamos diariamente com eles, abrindo a Bíblia, falando a respeito daquilo que o Senhor nos tem declarado em sua palavra. Nós não podemos nos furtar, irmãos, a obrigação de instruir os nossos filhos, porque isso é um mandamento da Escritura. Como eu disse, não dá para saber se Jacó fez ou não isso, se Diná foi irresponsável por desobediência. Mas eu quero aproveitar a deixa aqui do texto para dizer o seguinte: instrua os seus filhos. E se um dia, por curiosidade, se meter em alguma confusão, você precisa olhar para trás e ver que você fez o seu papel, que foi desobediência, que não foi por você ter negligenciado aquilo que você é ordenado a fazer.
Nós nos preocupamos muito com a vida dos nossos filhos e isso é importante mesmo, nós precisamos fazer isso. Uma vez Poliana perguntou para mim o seguinte: você não tem medo de um dia os nossos filhos se desviarem da fé? Eu falei: eu não penso nisso. Eu não penso, mas Deus nos livre que isso aconteça. Isso acontece em muitos lares. Deus nos livre que isso aconteça. Mas se um dia eles tomarem uma decisão terrível como essa, eu preciso olhar para trás e ver que eu eduquei os meus filhos. Mas haverá um dia que eles vão começar a tomar decisões por conta própria. Nós educamos os nossos filhos. As crianças que estão aqui precisam saber muito bem disso. As instruções que os pais vão dando a vocês é para que vocês vão bem. Haverá um dia que vocês precisarão responder com fé. Vocês foram apresentados ao batismo. Haverá um dia em que vocês precisarão estar de frente da igreja dizendo: eu creio em Cristo, eu quero continuar na fé dos meus pais. Os pais são os responsáveis primeiros em fazer isso. Instruir os filhos no caminho em que eles devem andar. Então não sejamos negligentes, não fechemos os olhos para aquilo que a Bíblia ordena, não permita aquilo que a Escritura não permite. É isso tudo que você está vendo aqui no texto e na vida de Jacó. Quando você olha para o livro de Isaías, você vai ver que um dos ais do Senhor, lá em Isaías, quando ele começa a dizer ai disso e ai daquilo, um dos ais é sobre aqueles que ao mal chamam ao bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo, ou seja, que começa a inverter aquilo que Deus ordena e nos manda, que começam a fazer do seu próprio jeito. E nós não podemos criar filhos do nosso jeito. Ontem nós começamos um estudo de um excelente livro que vai falar sobre isso, né? Muitos pais, por verem os seus filhos como possessão, acham que pode criar o filho do seu jeito. A Escritura não nos manda criar filhos do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Ele nos dá orientações, Ele nos fala como precisamos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas você vê aqui um Jacó que está assentindo com uma união não permitida por Deus, por pretensas vantagens que ele viu. E ainda que nos propósitos eternos de Deus, e nós sabemos disso, Ele use até mesmo o pecado para cumprir os seus planos, nós não podemos deduzir que Deus vai fazer isso quando nós tomamos caminhos errados, quando nós negligenciamos o mandamento do Senhor. Jacó age de forma irresponsável e passiva. Mas olhe para os filhos de Jacó, dois deles, Simeão e Levi. Por ordem, eles são o segundo e o terceiro filhos de Jacó. O primeiro é Rúben, depois Simeão, depois Levi, o quarto vai ser Judá. Todos eles filhos de Lia. A primeira reação destes dois rapazes, destes dois homens, ela é bastante correta. Está lá no versículo 7, eu vou ler de novo. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Eles veem que é um negócio grave, eles veem que o que Siquém fez não foi correto. O problema é a forma como eles vão agir para corrigir o erro. Esse é o problema. Muitas das nossas iras, elas são corretas. Muitas das nossas indignações são corretas. O problema é o que nós fazemos depois de nos indignar. Como é que nós agimos? E o que você vê no texto? Você vê no texto que estes homens tramam uma vingança. Veja lá o que está dizendo no versículo 13. Então, Jacó já está aceitando tudo o que o outro propôs. Mas o verso 13 diz: então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram, o texto é claro, eles estão tramando com dolo, eles intentam fazer algo,
eles planejam uma vingança. E o desdobrar da história vai mostrar que Simeão e Levi tramam toda essa história. Veja o que eles fazem. Verso 14, veja o plano. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso. E em princípio parece que de novo eles estão acertando, certo? Não é assim. Nossa irmã não pode casar com alguém que não é do nosso povo. Nós conhecemos as regras. Vocês são incircuncisos. Lembra de quando Deus estabeleceu a circuncisão? A circuncisão é para marcar a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. É um santo sinal e selo dado por Deus. É um sacramento do Antigo Testamento que diferencia o povo de Deus dos ímpios. E então eles dizem: vocês são ímpios? Nossa irmã não vai casar com ímpio. Vocês são incircuncisos. Não parece uma preocupação boa? Aquilo que Jacó não teve de dar a sua filha para um casamento interracial, eles estão dizendo: não pode ser assim. Mas continue vendo o restante do texto, porque isso seria ignomínia, isso seria uma vergonha. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Eles estão tramando um plano, uma vingança. A preocupação parece: nós não queremos nos misturar. Deus não permite que nos misturemos. Mas eles estão agindo com maldade. Eles sabiam que aqueles que se submetiam à circuncisão, sobretudo os adultos que se submetiam à circuncisão, passavam alguns dias sentindo dores e em determinados dias muitas dores. Estariam totalmente fragilizados. E aqui é uma ironia, porque a parte do corpo usado para violência é a parte do corpo que vai ser usada para causar ruína deles. Há uma ironia no texto. Mas o que esses homens fazem é esvaziar o significado da circuncisão. Eles pegam um santo sinal que marca a entrada no povo de Deus e usam como um instrumento de vingança. Eles profanam o sinal da aliança em nome de vingança. Em nome da sua própria honra, eles deixam de lado a honra de Deus. Em nome de fazer a sua própria justiça, eles deixam de lado a justiça de Deus. Eles profanam o sinal da aliança. Amor e Siquém e seu povo, eles se submetem ao rito, não por crença, não porque agora eles amam o Deus de Israel, não porque agora eles queriam participar da Páscoa. Lembra que quando Deus institui a Páscoa, Ele vai dizer exatamente isso? Se algum estrangeiro quiser se assentar convosco para comer a Páscoa, ele precisa antes ser circuncidado, à semelhança do que acontece quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor. Para participar da mesa do Senhor é preciso ser batizado, é preciso receber o sinal da aliança. Esses homens estão aderindo à religião de Israel por interesse. Agora, quem dá oportunidade a esses homens fazerem isso é o povo. São aqueles que deveriam zelar pelo pacto, pela aliança. E aí o que acontece? Eles praticam uma chacina. Veja lá, a partir do verso de número 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao filho da espada Amor e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram.
Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos, saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, os que havia na cidade e no campo, todos os seus bens, todos os meninos, as mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Eles promovem uma grande chacina aqui dentre o povo. Quem tinha violentado a irmã foi Siquém, não foi o povo. Mas a chacina é geral, é de todos. O desejo de punir Siquém era justo. O desejo que aquele homem pagasse pelo que ele fez era justo. Você tem leis, vai ter leis em Êxodo que vão falar a respeito de tudo isso. Deus não fecha os olhos para a violência. O problema é a forma como eles estão fazendo isso, sem pensar, sem a chancela de Deus. E para que você não tenha a mínima dúvida de que Deus não está aprovando isso aqui, vá lá para o último capítulo de Gênesis. Ou melhor, para o penúltimo capítulo de Gênesis. No penúltimo capítulo de Gênesis você tem Jacó morrendo, mas antes da sua morte ele vai dar a bênção aos seus filhos. Perceba então a partir do versículo 1: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, primeiro dos filhos, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Rúben tinha se deitado com uma das concubinas de Jacó, lá atrás na história. E agora, na hora de receber a bênção como primogênito, Jacó diz: você não vai receber a bênção. Você não vai ser o mais excelente, porque você pecou contra o seu pai. Logo a bênção passaria aos seguintes: Simeão e Levi consecutivamente. Mas veja o texto. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retearam touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. A bênção não passa para Simeão e Levi, exatamente porque eles pecaram aqui atrás. Eles transformaram uma ira correta e justa em algo pecaminoso com as suas ações, com as suas atitudes, profanando o sinal da aliança e matando pessoas que não tinham nada a ver com a história. É por isso que a bênção vai chegar no quarto filho, Judá, de onde virá o Senhor Jesus Cristo. Deus não estava vendo de forma correta e justa o que aqueles homens estavam fazendo. Eles despojaram por vingança e eles resgatam a Diná. Eles são bastante impiedosos na história. Então vejam os erros. Diná foi imprudente, Jacó foi passivo, os seus filhos foram impiedosos. Mas volte a Jacó. Jacó termina na história reagindo também de forma impiedosa. Dê uma olhada nos últimos versículos, lá no versículo 30 e 31. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? O último erro que você vê no texto, irmãos, é a repreensão de Jacó aos seus filhos. Por que é um erro a repreensão de Jacó aos seus filhos? Não pela repreensão em si, mas pela razão da repreensão.
Ele não está repreendendo os seus filhos porque eles fizeram algo errado, odioso diante de Deus. Tanto é que Deus vai tirar a bênção deles lá na frente exatamente por conta disso. Jacó não se importa com o que eles fizeram. Jacó está preocupado com o resultado disso. Por causa de vocês, os homens dessa terra vão me matar. Por causa de vocês, eu agora sou um odioso. Agora perceba, irmãos, quando a sua filha foi violentada, ele não está ligando, mas agora que ele vê o perigo iminente, estes homens podem vir contra ele, este homem está revoltado e ele repreende erroneamente os seus filhos. Ele não se preocupou dizendo: olha, vocês pegaram o santo sinal da aliança, vocês profanaram a circuncisão. Nada, vocês me fizeram odiosos. Com isso e com todo esse medo, ele está esquecendo do seu nome que foi mudado. Lembra quando o nome dele foi mudado de Jacó para Israel? Jacó enganador, Israel. Por que o nome dele foi dado? Por que foi dado a ele esse homem? Porque pelo Senhor ele prevaleceria. Quando ele lutou com o anjo, seu nome agora será Israel, porque pelo Senhor você vai prevalecer. Havia a promessa de Deus de que aquela terra era dele. Havia a promessa de Deus a Abraão dos filhos serem grandiosos. Havia várias promessas e ele simplesmente fecha os olhos e diz: eu estou na mão desses homens, eles vão me matar e a culpa é de vocês. Jacó repreende de forma errada os seus filhos pela consequência do que eles fizeram e não por aquilo que eles fizeram. Ele acaba ouvindo dos filhos algo que deveria ter feito e não fez. Veja a resposta dos filhos. Responderam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? Ou, em outras palavras, meu pai, o senhor não está percebendo o que aconteceu? O senhor não está entendendo a gravidade do que aconteceu? É lógico que essa resposta deles não justifica todo o erro, mas eles estão jogando aqui na cara de Jacó: o senhor não ligou para isso, o senhor não deu importância a isso. Jacó reage de forma impiedosa, e nós podemos então pensar em algumas aplicações desses últimos pontos, 3 e 4. Ainda que você perceba algo que não é correto, ainda que seja justo se irá quando você ver coisas que não deveriam acontecer, onde Deus está sendo desonrado, não cabe a você fazer justiça do seu jeito. Não cabe a você fazer justiça com as próprias mãos. E essa é uma tentação para nós, resolver as coisas do nosso jeito, fazer as coisas como o desejo do nosso coração aponta. Nós não podemos agir dessa forma. A ira, para ser justa, ela precisa se indignar por coisas justas e ela precisa reagir de forma piedosa. Piedosa. Não se corrige um erro com outro erro. Nunca vamos conseguir fazer isso. Nós não podemos tomar atitudes erradas tentando corrigir algo que foi feito errado, porque nós nos tornamos semelhantes àqueles que estão fazendo errado. Nós precisamos olhar para a Escritura e ver qual é a forma que a Escritura ordena que nos portemos. Um exemplo: você tem casais muitas vezes que se separam porque um dos cônjuges descobriu uma mentira. Acontece isso. Os casais já estão aí há 10, 15 anos, aí depois de 15 anos de casamento, o marido ou a mulher descobre que lá em 1900 e bolinha, a pessoa deu um beijo na menina da escola dele e nunca falou dessa história. Você traiu a minha confiança, eu vou separar. Você tinha dito que você ia falar tudo sobre a sua vida e você omitiu isso. E eu estou falando de uma coisa bem pequenininha, eu sei que há coisas maiores que causam isso. Mas se houve de fato isso, se marido ou mulher quebraram aqui o acordo de abrir toda a vida, e se lá na frente isso foi descoberto,
Não se corrige isso se separando, porque separação é pecado. As causas para separação, elas estão bem claras na Escritura. Sabe como que você corrige algo assim? Pedindo perdão e perdoando. É esse o caminho da Escritura. Se seu irmão pecar contra ti, vai lá e exorte. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. É assim que nós tratamos. Vamos nos separar? Não. Nós vamos criar um outro problema, sim. Nós tratamos os nossos problemas da forma como Deus requer que tratemos os nossos problemas. De igual forma que foi feito aqui no texto, tem muita gente hoje também tratando o sinal da aliança com a mesma leviandade dos filhos de Jacó. Por parte de líderes da igreja, você vê, por querer o aumento da membresia da igreja a qualquer custo, chegou, batizou, e a gente vai batizando os outros à vontade, sem parar para pensar, para ver se a pessoa começou a caminhar de fato na fé, se ela está crescendo em piedade, se ela está de fato amando o Senhor. Não, já tem 2 domingos que você está vindo na igreja, já está na hora, né? Vem aqui, vamos batizar mais um membro para a nossa igreja, louvado seja o Senhor. Isso é tratar o sinal da aliança com leviandade. Nós tratamos o sinal da aliança com leviandade também quando nós levamos os nossos filhos ao batismo, esquecendo que o batismo é muito mais do que um ato formal de apresentar os filhos diante da igreja, mas um sério compromisso de educá-los nos caminhos do Senhor. Fazemos promessas e largamos de lado, deixamos para lá, vamos ver no que vai dar. Por parte dos líderes, você vê falta de instrução para aqueles que vão se submeter ao batismo. Por parte das pessoas, outros interesses. Pessoas que vão à igreja por vários motivos. Eu quero ser rico, eu quero que os meus problemas acabem, eu quero arrumar um namoro, eu quero arrumar um casamento, eu quero ter minha casa própria, eu quero prosperar, eu quero ser chefe na minha empresa. Várias motivações para se juntar à igreja. E muitas igrejas já pegaram isso aí e prometem exatamente isso: venha para a igreja e tenha uma vida feliz, uma vida tranquila, e saem batizando as pessoas, mudando o que tem que ser mudado aqui, porque o batismo não era parecido. O batismo de João não era o batismo cristão, certo? João Batista. O batismo de João era para arrependimento. Ele é diferente do batismo de Cristo, que Cristo manda fazer. Mas até mesmo João Batista repreendia aqueles que iam ao batismo dele por razões erradas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês acham que vocês vão fugir da ira de Deus por receber a água do batismo? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí sim, nós precisamos levar as coisas do Senhor a sério, porque Deus leva o sinal da aliança a sério. Na semana passada eu citei aqui que Deus queria matar Moisés, porque ele não apresentou seu filho para receber o sinal da aliança. E sempre que se faz algo com motivação alheia à glória de Deus, é pecado. O coração então precisa ser o tempo todo vasculhado. Isso foi o que fizeram Simeão e Levi. Isso foi o que fez Jacó também ao repreendê-los. Cada um está interessado na sua honra, na sua glória, no seu bem-estar. Simeão e Levi é a honra da nossa família. Jacó é minha vida, eu vou morrer. Os desejos são desejos egoístas o tempo todo. Deus não aparece na história. Deus está sendo deixado de lado pelos filhos dele, porque são todos membros do corpo de Cristo. É o povo de Israel que aqui está. São as tribos de Israel que vão ser formadas a partir desses filhos. Portanto, tenha em mente que quando você vai corrigir problemas, vai repreender pessoas, vai confrontar irmãos, verifique se você está fazendo por zelo pelo reino e pela justiça de Deus, ou se você está fazendo isso por motivo próprio, por autojustiça, para sua própria glória,
ou por medo do que pode acontecer com você. Isso vale para as crianças, certo? Que tem irmãos. Quando vocês vão para o pai e falam assim: meu irmão fez isso, é para a glória de Deus ou é com medo de entrar no pacote lá do castigo? Viu, crianças? Nós precisamos aprender isso desde cedo. As motivações do nosso coração são importantes. Muitas vezes as pessoas entram em brigas porque se sentem ofendidas e nem param para pensar e para considerar o que é que Deus quer que eu faça. Pessoas não param para pensar: será que isso pelo qual eu estou ofendido é de fato um pecado contra Deus? Ou será que é o que eu não gosto simplesmente? Será que é a minha vontade e o meu desejo? O crivo que você tem para pensar sobre isso, sobre a ira justa, é a Escritura. Se você tem se irado por coisas que a Escritura não diz que é pecado, você tem se irado errado. Se você tem se irado pela glória sua e não pela de Deus, você tem se irado errado. Se algo me contraria, mas é bíblico, eu não posso ficar brigando por isso. Eu não posso fazer um cavalo de batalha. Eu não posso ofender pessoas por conta disso. Pense que você precisa glorificar a Deus, e Ele é glorificado quando a sua palavra é obedecida. É por isso que nós guardamos no coração a palavra, para não pecar contra Deus. O que você vê então aqui? Você vê uma sucessão de erros e de pecados cometidos, e todos eles dentro de uma família de crentes. Você acha que dentro da sua família tem problema? Você acha que há confusão na sua casa? Você acha que seu marido toma atitudes erradas? Você acha que a sua esposa é muito impetuosa e por isso faz bobagem? Você acha que seus filhos são muito tolos? Veja os filhos de Jacó. Veja Jacó. Veja a família do pacto. Enquanto aqui estivermos, irmãos, nós vamos ter conflitos em nossa vida entre aquilo que Deus nos manda fazer e aquilo que nós queremos fazer. E todas as vezes que nós confiarmos na nossa própria justiça e buscarmos a nossa própria glória, nós vamos pecar contra Deus. A bênção de tudo isso é que o Senhor pode redimir a nossa vida e nos dar novo direcionamento. Eu fiz questão de ler aqui o texto onde Jacó dá a sua bênção e maldição sobre os filhos, porque ele menciona algo interessante e importante lá. Veja lá, de novo, capítulo 49, verso de número 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Verso 7: maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eles estão sendo repreendidos por causa do uso da sua espada e por causa da sua ira pecaminosa. Avance na história. No livro de Êxodo, Levi é a tribo escolhida para ser a tribo de sacerdotes. Deus chama Moisés ao monte. Moisés sobe para receber as tábuas da lei. Lá embaixo, o povo entende que Moisés se demora por demais. Eles se chegam a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. E a idolatria e a construção e a adoração do bezerro de ouro trazem ou despertam a ira de Deus. Deus manda Moisés descer. Moisés chega no acampamento, a festa em torno de um ídolo. E os idólatras serão punidos. Os idólatras serão mortos. Você se lembra quem são aqueles que vão matar os idólatras? É a tribo de Levi que se coloca de lado de Moisés para punir os idólatras, a fim de que Deus seja glorificado. É por isso que lá a espada deles não é repreendida e a ira deles não é repreendida, porque lá vai ser uma ira que tem a ver com a glória de Deus. Aqui não. Aqui é uma ira que tem a ver com a honra própria. Ira não é algo ruim. Nós nos iramos porque Deus se ira.
A ira é um reflexo da imagem de Deus em nós, mas ela precisa ser feita, porque a ira é uma ação dentro dos parâmetros de Deus e para a glória de Deus. Mas há um aspecto ainda mais importante aqui, porque Jacó é o herdeiro pactual, que deveria se pautar pelas orientações do Senhor, e quando ele permite essa mistura interracial, ele põe em risco novamente a linhagem santa de onde virá o Messias. O pecado de Simeão e Levi vai ser usado por Deus para que não haja essa mistura. Veja que Deus usa um ato mau para cumprir a sua vontade. Mas como eu disse, a consequência desse ato mau é eles serem excluídos da linhagem, da sucessão, chegando essa sucessão até Judá. A chacina cometida por razões erradas, esse é o mandamento de Deus, prefigura o momento em que Israel vai tomar aquela terra, expulsando as nações, mas dessa vez sob o mandado do Senhor. Vai haver um momento para isso. Vai haver um momento em que Deus mandará Israel batalhar contra aquelas nações, e elas serão expulsas dali. E esse evento prefigura esse que virá, o momento em que o descendente de Judá, o Senhor Jesus Cristo, conquistará de forma plena a terra para o seu povo. Vá lá no Salmo de número 37, que foi lido por nós aqui durante a liturgia. Versículo 7 até o versículo de número 11. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Soa familiar? Foi exatamente isso que Jesus citou lá no Sermão do Monte. Apocalipse, capítulo 5, versos 6 ao verso 10. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É o Senhor Jesus quem conquistará para nós a terra. É o Senhor Jesus que exterminará os ímpios. É nele que nós esperamos, e quando esperamos nele, nós não fazemos justiça com a própria mão. Se tivermos condições de fazer as coisas de acordo com o que Deus manda, façamos. Mas nunca peque, achando que vai corrigir algum erro com outro pecado. Lembre-se que o Cordeiro extirpará de vez o pecado,
expulsará da terra aqueles que não se dobrarem diante dele. Então estaremos com ele para todo sempre.